Olá, Crocheter! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou Priscila Berhauser e hoje vocês vão aprender a confeccionar essa regata aqui, feita com Fiwane da Círculo, mas antes de passar todas as informações sobre ela, aproveita, se você é novo no canal, já se inscreve aqui e ative também o sininho de notificações para o YouTube te entregar os conteúdos aqui do canal sempre que forem lançados. E por favor, ajude aí dando seu curtir, combinado? Então vamos lá! Essa peça é bem simples e de certa forma até rápida de ser feita. Ela é somente feita assim com pontos altos e usada apenas duas medidas para você confeccionar, que são elas, a circunferência do busto e a altura que vocês querem, seja ela qual for. A minha ficou um pouquinho maior porque eu gosto assim, mas vocês podem adaptar para qualquer tamanho, PMG e a altura que vocês quiserem, tá certo? Se atentem às instruções de medidas passadas ao longo do vídeo, eu espero que vocês gostem. Boa aula a todos vocês! Então, vamos iniciar a nossa aula. E para começar, um novelo do Fiwane na cor aqui que eu vou utilizar, cor 3301. Um novelo. Aqui, agulha 3 milímetros, tesoura e a fita métrica sempre do lado. Vamos lá! Bom, então, para começar aqui, no Fiwane, referência de cor 3301 e agulha 3 milímetros. Para iniciar, nós vamos fazer 9 correntinhas. E essas correntinhas são para qualquer tamanho que você fizer. Qualquer tamanho, você vai iniciar com 9 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A contar da correntinha que você está aqui, ó, conte 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 na sexta. Na sexta corrente, só contar 1, 2, 3. Na sexta corrente, nós vamos colocar 3 pontos altos. Vamos fazer o nosso primeiro leque. Então, 1, 2, 3. Faça 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, na mesma corrente. Vai ficar assim. Vou ver se eu consigo tirar um pouco mais o brilho. Vai ficar assim. Você vai fazer uma corrente de espaço. E aí, vai vir aqui, ó, na sua última corrente que você fez, aliás, na primeira. E vai fazer um ponto alto. E aí, você vai ter isso aqui. Não se preocupe. Para subir, nós vamos trabalhar 4 correntes. 1, 2, 3, para dar altura, a quarta de espaço. Virou no espaço que você deixou aqui, 3 pontos altos. Então, a partir dessa carreira, todos os espaços que nós encontrarmos, exceto no leque, nós vamos preencher com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, laçou no leque, a mesma coisa. 3 pontos altos. Duas correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, no próximo espaço que você ver, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, para prender, prende aqui na correntinha da base. Ok? E aí, ele vai ficar assim, desse jeitinho. Sempre subindo 4 correntes, porque nós sempre vamos deixar uma corrente de espaço no início, trabalhando nos espaços com 3 pontos altos, inclusive aqui, corrente, prende, e aqui, ponto leque. Então, sempre desta forma. 1, 2, 3 e 4.
No espaço, no primeiro espaço, bloquinhos de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e o ponto leque. Sobre o ponto leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Corrente de espaço no próximo espaço aqui da base, mais 3 pontos altos. Corrente de espaço, prende, e aí você finaliza mais uma carreira, certo? E aí ele vai ficando assim. Essa base aqui eu vou fazer 6 carreiras, então aqui eu tenho mais 1, 2, 3, então vou fazer mais 3 carreiras, totalizando 6, até a medida de 16 centímetros. E por que 16 centímetros? A circunferência total do meu busto é de 80 centímetros, dividido por 2 frente e costas, 40 para frente, 40 para as costas. E se eu dividir essa frente novamente, eu vou ter 20 centímetros para cada lado, para cada bojo, digamos assim. Se eu fizer no tamanho de 20 centímetros, ele vai ficar muito grande, ele vai ficar estranho, não vai ficar muito legal. Mas eu vou fazer o bojo separado nessa base de 16 centímetros, tirando 4 centímetros, e em seguida eu vou alcançar aqui e já explico o porquê. Bom, feita aqui as minhas 6 carreiras, dependendo do tamanho que você vai fazer maior, mais carreiras ou menos carreiras. Então, vamos lá o porquê que eu fiz essa quantidade de carreiras e o porquê que a minha base aqui ficou com 15 centímetros. Se eu esticar um pouquinho, ela vem para 16, na verdade, ó. Tá, por quê? Porque é o seguinte, gente, como eu falei anteriormente, a circunferência aí, você divide, vai dar um tamanho para frente, o mesmo tamanho para as costas, e cada busto um tamanho diferente. Se eu fizesse, no meu caso, que é de 20 centímetros para cada lado de bojo, eu ficaria com uma peça muito grande aqui, e essa parte que era para ficar no centro, ela vai ficar mais para as laterais. Então, por isso que eu já interrompi aqui com essa quantidade de carreiras, ou seja, da metade desse busto de 20 centímetros, eu estou tirando agora 4 centímetros. Você pode utilizar também desta conta, pode diminuir aí 4 centímetros. Calma, não se preocupe que nós vamos chegar no tamanho que precisa. No meu caso, tamanho total de 40 centímetros e 20 centímetros para cada bojo. Ok? Então, vamos lá. Basta, então, você fazer aí a sua medida aí fazer a sua conta. Subtrai esses 4 centímetros e trabalha a base, menos 4, ok? Que no meu caso aqui deu 16 centímetros. Você vai trabalhar um, vai trabalhar outro, do mesmo jeito, e aí nós vamos unir. Então, não se preocupe, porque nós vamos alcançar esse tamanho. Só recordando, porque eu acho que eu confundi um pouquinho as coisas aqui. Vamos voltar na circunferência, dividido por 2, e esse resultado, você divide por 2 novamente, você vai ter cada lado do busto. Para cada lado do busto, eu subtraí 4 centímetros, porque não tem necessidade dessa base aqui eu fazer no tamanho total do busto. Então, por isso que eu fiz essa base aqui. E por que eu resolvi fazer desse jeito? Porque nós vamos unir esse com o outro e depois vamos trabalhar em sequência os dois juntos. E aí, nós vamos alcançar essa medida no meu caso, de 40 centímetros de frente, pode fazer até maior se quiser, fique à vontade. Então, aqui eu cortei o fio o suficiente para eu dar uma laçada. Aqui eu já estou com o outro pronto na agulha também. Vou colocar aqui para vocês e vou tirar um pouquinho o zoom, para vocês verem como que vai ficar. A princípio, ele vai ficar desse jeito, assim. Então, eu vou pegar
essa laçada que eu deixei aqui, do fio que eu cortei, e vou unir aqui, ó, na basezinha que eu já deixei pronta aqui, ó. É só pegar ela certinho pra não ter problemas. Venho, puxo uma laçada, ponto baixíssimo. Eu vou dar só mais uma correntinha pra prender bem e depois eu faço um acabamento melhorzinho. Eu só preciso dele aqui preso. Então, ele preso vai ficar desta forma aqui. E agora o que nós vamos fazer é continuar o padrão. Só que agora nós vamos fazer até aqui e voltar. Ir e voltar. Só que quando chegar aqui, tem um diferencial aí que nós vamos fazer. Então, vamos lá novamente aqui. Tô aqui no meu ponto, subo 1, 2, 3 e 4. Vou repetir tudo que eu fiz até agora, exatamente da mesma forma. Não vai alterar o padrão. Corrente de espaço, aonde é leque você vai trabalhar leque, aonde é bloquinho de 3 você vai trabalhar bloquinhos de 3 e assim você segue. Ok? Eu vou fazer aqui até chegar nesse ponto e aí eu retorno com vocês. Então, aqui cheguei nesse ponto que eu queria. Observe se essa sua parte aqui desse lado, na hora que a gente tece, não virou, não torceu, nem nada disso. Olha pra ver se ela tá certinha, porque senão depois você vai ter que desmanchar caso você faça com essa base que ela não estando correta, que é reta, não torcida, ok? Então, aqui, ó, faço uma corrente, vou trabalhar o próximo bloco à minha frente. Mas, quando eu terminar esse bloco aqui, eu não vou fazer nenhuma corrente de espaço. Eu vou vir, ó, lacei, não fiz corrente. Vou vir direto para esse bloco aqui, ó. Dá uma ajustada aqui, porque ele acaba dando um espaço. Então, dá uma ajustada boa nessa parte aqui. Faça os 3 pontos altos. E aí, sim, você vai seguir corrente de espaço. No próximo, o bloquinho, os 3 pontos altos no espaço, corrente, 3 pontos altos. Eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Só tirar esse aqui. Ok? Ele vai ficar assim, ó. Então, na carreira de volta, que eu vou fazer aqui, na carreira de volta, a mesma coisa. Faço 3 pontos altos aqui, não dê correntinha de espaço, puxa bem o fio, já vem direto pra cá. Eu vou fazer essa carreira e já volto com vocês. Finalizei a carreira, novamente, corrente de espaço, esse padrão de pontos. E essa forma como nós estamos fazendo não vai mudar, vamos manter isso sempre. 1, 2, 3, 4 correntes, o início vai ser da mesma forma, só que agora nós vamos trabalhar os 2 bojos de uma vez, fazendo contorno agora, para alcançar a largura e a altura deste bojo. Então, o padrão vai ser o mesmo aqui. Eu vou fazer até chegar naquele ponto no centro do bojo, novamente, e aí retorno aqui com vocês. Então, aqui cheguei na parte central novamente, o que eu vou fazer é repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Eu ainda tenho um bloquinho para fazer, aqui eu já estou com a correntinha feita. Vou refazer para não ter dúvidas, ó. A correntinha aqui, último bloquinho deste bojo. Então, eu faço 3 pontos.
com a tensão de ponto bem apertada, laça e já vem direto, pula direto pra cá, ó, direto, com a tensão bem apertada mesmo, que é pra não dar, só o primeiro ponto, tá? Depois vocês não precisam manter apertado, não. É só pra essa parte aqui não fazer nenhum vãozinho. E aí, só seguir agora, dessa mesma forma que eu mostrei pra vocês essas duas últimas carreiras. E aí, atenção ao seguinte agora, o que que acontece? Eu preciso dar, no mínimo, a largura, agora, total de 40 centímetros. Porém, pode ser que essa largura não me dê a altura, pode ser, tá, gente? A altura necessária para o bojo, que é aqui no caso 16, 18 centímetros, mais ou menos. Eu ainda não defini se eu vou fazer com 16 ou com 18. Então, se oriente desta forma: o tamanho da altura que você quer, se a largura você já alcançou, não tem problema esse ponto ir um pouquinho mais para trás das costas, para você conseguir dar a altura que você precisa aqui. Se você der, vamos supor, você alcançou a largura, mas não alcançou a altura desejada. Então, se esses pontinhos aqui forem para trás, esses pontinhos aqui, ó, indo para trás, não tem problema, porque depois nós vamos trabalhar um cordão de corrente de qualquer forma para fechar as costas. Então, não vai ter relevância. É no mínimo que você tem que fazer a largura da parte da frente da sua circunferência. Então, no mínimo isso. No máximo, você pode fazer até alcançar o final de uma ponta a outra, se vocês quiserem também. Então, vou terminar aqui e já meço com vocês, para nós termos uma ideia. Gente, é muito rápido fazer esse bojo. Quem estiver fazendo vai concordar comigo, é muito rápido fazer ele. Mesmo com o Anne, ele é bem rápido. 1, 2, 3 e 4. Ó, vou medir com vocês agora para nós termos ideia de quanto foi, de quanto nós já aumentamos aqui. Eu não sei se a câmera vai pegar o tamanho todo. Ó, de um ponto a outro aqui, ele tá com 36 centímetros, ou seja, faltam aí 4 para eu alcançar no mínimo a largura. E de altura, ele está aqui com 10. Então, provavelmente, eu vou fazer a largura maior do que o busto, do que o tamanho que eu preciso, que é de 40, para poder alcançar aqui, no mínimo, os 16 centímetros. Então, é isso. É só ir fazendo agora, carreira de ida e volta. Não esquece de apertar bem aqui, para não ficar muito aberta aqui no meio. E vai medindo aqui. Mediu, alcançou a largura? Mede a altura. A altura não está do seu tamanho? Continue a fazer, mesmo que essa peça aqui, essa parte vá um pouquinho para trás, não tem problema. Ela não tem uma proposta de ir ou de não ir, fica a critério. E eu vou fazer aqui até alcançar no mínimo 16. Vou experimentar, vou ver como que ficou. Se for o caso, eu faço mais 2 centímetros. Se for o caso de já estar bom, eu retorno com vocês para mostrar o restante do que nós vamos fazer aqui. Bom, então, aqui eu já fiz o que eu tinha que ter feito, e como eu expliquei anteriormente, a base ficou maior do que a metade da circunferência do busto, porque eu fiz essa parte aqui maior. Então, aqui eu fiquei com 17 centímetros de altura por 52, não sei se dá pra ver aqui, ó, 52 de largura. Então, novamente aqui, ó, 17 centímetros por 52. Então, agora o que nós vamos fazer é o quê? No meu caso, subtrair 52 de 80 e fazer esse tamanho. Eu vou fazer um cordão de correntinhas e vou prender aqui. E aí, eu vou ter um cordão de 28 centímetros para tecer. Então, só explicando novamente. Vê a sua base aqui, quanto que deu.
subtrai pela circunferência total e aí você vai ter a quantidade em centímetros de correntinhas que você vai tecer. Então, aqui eu vou fazer os 28 centímetros de correntinha. Não estou apertando, não estou deixando muito largo as correntinhas. Tentando fazer assim no médio, uma tensão média de pontos, ok? Vou fazer aqui os 28 e já volto para prender. Bom, então aqui na minha tensão de ponto, com agulha 3 e fio Anne, eu fiz 55 correntinhas para dar aqui o tamanho de 28 centímetros, que é o que eu precisava. Por que que eu especifiquei isso? Porque se eu tivesse usado charme com uma agulha 4, essa quantidade de correntinhas ia mudar. Um fio mais grosso, um fio mais fino, aumenta, diminui, enfim, tensão do ponto também conta muito. Só para constar aqui, quantas carreiras foram necessárias, né? Caso vocês queiram saber, para fazer essa peça aqui, então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras foram necessárias para dar a altura do tamanho do bojo, do busto que eu preciso. Agora, nós precisamos arrumar a peça certinha, onde vai ser frente e onde vai ser costas. Então, eu estou aqui com a primeira carreira de ponto alto no avesso do ponto. Vocês não precisam seguir essa lógica, podem fazer do jeito que vocês gostam. E aí, aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o fio com cuidado para não girar ele, para não entortar ele. Então, eu vou arrumar o fio para prender nesta outra parte aqui. Então, arrume bem o seu fio, de forma que você não deixe ele torto, para você depois não ter problemas. No meu caso aqui, o meu cordão ficou com um avesso, ao invés do direito, ficou com o avesso para fora, mas também não tem problema, porque isso não influencia posteriormente. Aí, nós vamos vir aqui, no primeiro ponto da outra lateral. Tem que ter um certo cuidado essa hora, porque se a gente entorta este cordão aqui, depois você vê, você vai ter que desmanchar e recomeçar. Então, venho, passo ele aqui por dentro e vou fazer uma correntinha. Aqui, pronto, já fechei ele, já prendi. Então, é exatamente assim que ele vai ficar, porque como eu fiz maior, essa lateral vai vir um pouquinho mais para trás. Então, agora nós vamos trabalhar sobre o cordão de correntes que nós prendemos, fazer o contorno, inclusive sobre a peça aqui toda, e vamos finalizar. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu já vou subir aqui, ó, já tenho uma corrente, 2 e 3, eu vou subir essa corrente, só que eu vou trabalhar aqui, ó, nesses pontos, porque daí eu já mostro pra vocês, porque sobre a corrente fica mais fácil. E às vezes as pessoas têm dúvidas de como trabalhar aqui em cima desses pontos. Então, vamos lá, ó. Aqui, primeiro que cuidado para não dar aumentos ou fazer diminuições sem que você queira isso. Segunda coisa é olhar bem aí onde você tem um Vzinho. Aonde você tiver um Vzinho, que é aqui, ó, essas duas laçadas, tá vendo? Parece um V. Você coloca a agulha e forma um ponto alto. No próximo aqui tem mais um, formo outro ponto alto. No próximo aqui, ó, ponto alto. E aonde você vê que tem um Vzinho, que o seu ponto aqui, ó, ele fez um V, pode colocar a agulha aqui, que você vai fazer um ponto aqui, seja alto, seja baixo. Bom, então, essa carreira é só isso, só ponto alto. Nós vamos fazer uma base aqui, antes de descermos a peça.
Eu vou contornar e aí, chegando ao final, eu retorno com vocês. Então, aqui a peça toda contornada, frente e costas. Aqui eu já uni com um ponto baixíssimo, já subi 3 correntinhas. A seguir, eu vou colocar um ponto alto no próximo ponto. Vou fazer uma corrente de espaço. Vamos recomeçar aqui. Então, terminei o último ponto, prendo com a correntinha, ponto baixíssimo, na verdade. Subo 3, pode subir 2, se preferir, enfim. Aí, aqui, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Olha que agora ficou bem claro. Faço uma corrente de espaço. Pulo um da base, vou para o próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto também. Faço uma corrente de espaço. No próximo aqui, eu pulo esse aqui, venho para o próximo. No próximo ponto, mais um ponto alto. Certo? E aí, ele vai ficar assim, ó. Então, vai ser uma sequência de 2 pontos altos, pula um da base, corrente de espaço, 2 pontos altos, pula um da base, corrente de espaço, 2 pontos altos, pula um da base, corrente de espaço e segue fazendo 2 pontos altos. Fazer mais uma vez aqui, ó, uma corrente de espaço, pular um no segundo, faz um ponto alto, no próximo ponto, faz um ponto alto, corrente de espaço, laçou, pula um da base, vai para o próximo, faz um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Então, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, intercalados aqui com uma corrente de espaço e pulando um da base. E assim você vai fazer essa próxima carreira. Então, aqui, cheguei ao final do último ponto, que vai me dar o que aqui? Uma correntinha de espaço. E aí, vou prender aqui nas 3 correntes. Caso o seu não termine, terminou com 2 pontos e tal, não precisa se preocupar. Não tem problema. Não vai interferir o resultado, não vai dar diferença nenhuma. Aqui o meu deu e eu não fiz contando, mas acabou que deu certo. Se o seu não der, não tem problema. Essa próxima carreira, você sobe 3 correntes e vai colocar aqui, ó, no próximo ponto alto, um ponto alto. E vai preenchendo toda essa carreira, ponto sobre ponto, no espaço, com ponto alto. Toda essa carreira vai ser preenchida de ponto alto. Então, ó, bem simples. Eu vou preencher essa carreira e volto no final. Eu, geralmente, trabalho na corrente mesmo, ó, no ponto, eu não passo por baixo. Mas depende, porque às vezes a gente faz um ponto mais apertadinho e não consegue colocar. Então, caso você queira trabalhar por baixo, passando, né, por baixo da correntinha, pode fazer, não tem problema. Por exemplo, aqui eu vou colocar no ponto, mas se você quiser passar por baixo, também não tem problema. Então, é isso, eu vou seguir essa carreira e aí eu retorno com vocês. Bom, então, chegando ao final dessa carreira, nós vamos prender aqui com baixíssimo. E agora, nós vamos iniciar uma sequência de pontos para cada carreira, e essa vai ser repetida até a altura desejada. Então, eu vou ensinar para vocês essa sequência na primeira carreira e na segunda carreira, e após isso, é só repetição dessa primeira e segunda carreira que nós vamos fazer a partir de agora. Então, aqui eu já subi 1, 2 correntinhas. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto, no mesmo ponto que eu subi as correntinhas. Depois, eu vou fazer
uma correntinha aqui de espaço. E aí, no mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aonde eu já iniciei essa carreira, eu já inicio fazendo o primeiro leque, mas com 4 pontos altos. Laço, conto 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, 1, 2, 3, 4 e 5. No quinto, eu faço mais 2 pontos altos, uma corrente, e no mesmo ponto, mais 2 pontos altos, formando outro leque. Laço novamente, conto 1, 2, 3, 4 no quinto, ponto alto, corrente, uma corrente só e mais 2 pontos altos. Conto novamente 1, 2, 3, 4 e 5, faço 2 pontos altos, uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos. E ele vai ficar assim. Então, essa é a primeira carreira do início do nosso padrão aqui de ponto fantasia. E você vai fazer essa sequência pelo tamanho desejado. Então, eu vou terminar essa carreira. Para quem ficou com dúvida, pode voltar esse início da explicação, onde eu subi aqui 2 correntes no mesmo ponto que eu subi. Eu fiz 3 pontos altos intercalados aqui com uma correntinha, pulo 4, no quinto, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Pulo 4, no quinto, a mesma coisa. Então, vou fazer toda essa carreira e retorno aqui para mostrar a próxima sequência. Bom, então, finalizada essa carreira, vou unir aqui com um ponto baixíssimo, um leque com o outro. Vou subir agora, essa aqui agora é a segunda carreira de repetição. 1, 2, 3 correntes, vou laçar. Dentro do ponto leque, nós vamos fazer um ponto alto. Ok? Vamos descer agora 1, 2, 3 correntes e prender nesse espaço aqui do meio com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntes, laço no ponto leque, ponto alto. 1, 2, 3 correntes, desço aqui no espaço. Entre um ponto leque e o outro, faço um ponto baixo. Daqui eu subo 1, 2, 3 correntes dentro do ponto leque. Faço um ponto alto. Faço mais 1, 2, 3 correntes. E entre os pontos leques, eu faço um ponto baixo. E aí, você vai ter este efeito aqui. Então, é dessa forma, dentro do ponto leque, faz um ponto alto, faz 3 para descer, 3 correntinhas para descer, entre os espaços, faz um ponto baixo. Para subir, mais 3, faz o ponto alto dentro do leque. E assim, vamos dar sequência nessa segunda carreira aqui do ponto fantasia que nós vamos utilizar para essa peça. E aí, eu vou fazer agora até o final e eu volto novamente. Bom, cheguei ao final do último leque, eu vou fazer aqui só uma correntinha de espaço, porque eu tenho apenas um ponto aqui. Então, você observa quantos pontos o seu finalizou nessa carreira de ponto alto. Então, eu vou prender aqui, ó, na primeira corrente que eu fiz da carreira anterior. Vou subir 1, 2 correntes, vou laçar para cada ponto alto feito nessa carreira aqui, nós vamos fazer um ponto leque. Então, vamos repetir aqui, ó, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Desse jeito aqui.
Vamos laçar e ir direto para o próximo ponto alto à sua frente. E faça a mesma coisa, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Próximo ponto alto, novamente, 2 pontos altos, dentro do mesmo ponto alto, ó. Uma corrente e mais 2 pontos altos. No próximo ponto alto aqui, você faz 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Ou seja, o que nós temos aqui nessa terceira carreira é a repetição da primeira carreira. Então, como eu falei, agora nós vamos trabalhar entre essa primeira carreira de ponto leque e entre a segunda carreira aqui, que tem ponto alto, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes e ponto alto. Então, nós vamos intercalar. Essa carreira agora é só de ponto leque. Quando eu fechar essa carreira, que eu chegar até aqui, eu vou fazer exatamente o que eu fiz nessa, ou seja, ponto alto para cada ponto leque, desço com 3 correntes, prendo com ponto baixo e subo mais 3 correntes e faço um ponto alto. Desço com 3 correntes, prendo com ponto baixo, subo com 3 correntes, prendo com ponto alto. Então, exatamente a mesma repetição dessa carreira aqui. Eu vou fazer agora até a minha altura desejada, que até eu dar o comprimento que eu quero dessa peça. E volto com vocês no final para terminarmos a parte de baixo, que ainda tem que fazer a alça aqui do bojo. Então, eu vou terminar essa carreira aqui. Para você que vai continuar, caso esqueceu aí, ó, só voltar a explicação do ponto fantasia e da sequência de repetição que vocês vão conseguir fazer. E aí, eu volto em seguida mostrando aqui como que nós vamos fazer a alça. Bom, então, aqui eu já dei uma altura na peça que eu queria. Aqui ficou, desta ponta aqui, sem alça, sem nada ainda, deu aqui o total de 39 centímetros. Deixa eu só arrumar o foco. 39 centímetros. Aqui eu totalizei, vou ver se eu consigo contar para vocês quantas carreiras foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cheguei aqui com 21 carreiras na altura aqui dessa ponta, porque nós ainda vamos subir a alça, até aqui 39 centímetros. E agora eu vou fazer um ponto de acabamento. Na verdade, eu escolhi esse ponto para ele me dar um pouquinho assim mais de comprimento. Apenas isso. É opcional, se você quiser utilizar desse ponto, você pode utilizar. De repente, você tá fazendo um cropped, aí tá fazendo ele menor. Então, depende aí da sua proposta também. Mas eu vou utilizar esse ponto para eu ter uma altura um pouquinho maior, aqui tem um comprimento maior. Porque na altura que ele ficou, pra mim, assim, ele ficou bom, mas eu gosto de um pouquinho mais comprido. Então, eu vou usar aqui o ponto segredo, vou mostrar pra vocês aqui. Lembrando que cada artesã tem o seu jeito de fazer a peça, fazer o ponto. Talvez o jeito que eu esteja fazendo, que eu vá fazer aqui, não é o jeito que você aprendeu, ou não é o jeito que você está acostumado a fazer, mas não tem problema nenhum, porque o que importa é o resultado final da peça, é que a peça dê certo. Então, às vezes, o jeito que eu faço não é o jeito que você aprendeu, mas o importante é o resultado final, certo? Então, vamos lá. Bom, então aqui eu vou utilizar, como eu falei, o ponto segredo, do jeito que eu aprendi a fazer. De repente, você aprendeu a fazer de um jeito diferente. Não é que tá errado, ou o meu que tá certo, ou o meu que tá errado, não. Eu acredito muito que existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Mas, para quem ainda não viu ou quer aprender, eu faço desse jeito aqui. Então, eu uni essa última carreira, eu vou dar uma correntinha de espaço, vou subir essa laçada. Essa laçada que eu vou subir, eu vou dar a altura aqui de mais ou menos esse meu dedo anelar aqui. Dei a altura aqui,
estico bem, faço uma outra laçada, passo por dentro, e ele vai ficar assim. Aí você meio que vai virar e vai pegar a laçada aqui de trás. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, eu vou tentar fazer de novo e vou aproximar um pouquinho mais. Ó, eu dei aqui a altura do dedo. É importante você acompanhar essa altura, para que você não se perca. Vou puxar uma laçada, ele vai formar o quê? Uma correntinha. Tá vendo que ele ficou com uma laçada atrás? Ó, é nessa laçada que a gente vai trabalhar depois. Aí ele vai ficar assim. Você vai pegar essa laçada que ele formou atrás e vai fazer um ponto baixo. Você formou a primeira laçada. Novamente a mesma coisa, puxa o fio. Deixa bem esticado, faz essa laçada. Ó, percebe que eu já segurei a laçada aqui, ou seja, ela já tá aqui, eu vou dentro dela, ajusto e faço mais um ponto baixo. Já fiz o primeiro anel, vamos dizer assim. E aí, eu vou prender entre os espaços do leque com um ponto baixo. Pronto, prendi. Subo novamente. Mantenho bem firme. Ó, já segura aqui na base dessas duas laçadas. Laço. Aí, vocês perceberam que ficou outra aqui atrás, ó. Aqui atrás. Essa de trás, eu coloco a agulha e puxo um ponto baixo. Novamente, puxa. Laça. Segura na base. Esse fio de trás, tá vendo? Ficou um fio atrás? Esse fio de trás, você coloca a agulha e puxa um ponto baixo. E, novamente, eu vou prender entre os dois leques. Esse é o jeito que eu vou fazer esse ponto segredo. Então, subo mais um aqui. Ó, perceba que eu seguro na base, dou uma laçada, venho na agulha aqui, ó, na laçada de trás e puxo e faço um ponto baixo. Laço novamente, seguro na base, dou uma laçada, perceba que ficou um fio atrás, dentro desse fio, puxa e faz um ponto baixo. E entre os leques, eu coloco um ponto baixo para prender. Então, ele vai começar a formar isso daqui. Eu vou fazer em cerca aqui de 2 carreiras, mas eu vou fazer essa carreira primeiro, para voltar aqui e fechar junto com vocês, e assim nós iniciarmos a segunda carreira. E só para saber como que faz. Mas se você já sabe fazer, bora lá. Bom, então aqui eu estou na última. Já tenho uma laçada solta. Aí, vocês vão observar que vocês têm laçadas soltas nessa carreira. Serão nessas laçadas que vocês vão prender o ponto segredo. Então, aqui eu já começo a prender uma, como se fosse o início de uma carreira aqui. Então, aqui eu vou seguir da mesma forma, vou subir a laçada. É importante que vocês mantenham o mesmo tamanho, para não dar tanta diferença e uma não ficar mais alta que a outra, ou mais frouxa que a outra. Então, por isso que é sempre importante trabalhar a altura certa. E prender, saber prender aqui, para vocês não se confundirem. Então, aqui eu faço uma laçada normal, faço o ponto segredo, vou subir mais uma, puxo e fecho. E aí, eu fiz mais uma argolinha, 2 argolas aqui. Então, nesse ponto solto aqui, no próximo ponto solto, eu venho e prendo com um ponto baixo. Já subo, já faço aqui a primeira argola, subo, já faço a segunda. E venho no próximo ponto solto aqui e prendo novamente. Subo novamente, já prendo, subo, prendo novamente. E aí, eu vou procurar
meu próximo espaço aqui, ó. Então, é nesse daqui que eu vou prender. E é claro que vocês podem fazer o tamanho da argola, o tamanho que vocês acharem melhor, acharem que vai ficar mais bonito, o trabalho de vocês, enfim, não precisa ir no tamanho aqui que eu estou fazendo. Eu particularmente gosto até de maior, mas aí por hora eu vou trabalhar desse jeito aqui mesmo. Então, quantas carreiras que eu vou fazer aqui? Eu provavelmente vou fazer mais uma, seguindo desse jeito aqui, depois eu venho com uma para fechar, ou cerca, vão ser aí cerca de 4 carreiras desse ponto segredo. Lembrando que quanto maior a tua argola, maior ele vai ficar aqui de tamanho. Então, tem essa também. A que eu tô fazendo, ela é pequena, ela não é uma argola grande. Como eu já fiz no teste aqui, eu fiz uma maior que eu particularmente até gostei, até preferi. Mas já que tá saindo desse tamanho aqui, tá ficando bom, vai ficar desse tamanho mesmo. Tá ok? Então, eu vou fazer essa carreira, vou finalizar prendendo aqui no início, vou fazer mais uma. E quando eu for fazer a carreira pra fechar, eu retorno com vocês. Bom, então aqui eu fiz 1, 2, 3 carreiras em ponto segredo. Vou fazer a quarta agora. Mas agora, a quarta eu vou fazer um pouquinho diferente, que é como se eu fosse fechar essa carreira, que é como se eu fosse, digamos assim, eu não sei nem se fazem isso, mas eu fiz aqui, gostei do resultado, que é como se eu finalizasse essa carreira. Essa carreira não, esse ponto, fechasse e não fosse fazer mais. E é isso que nós vamos fazer. Então, aqui, ó, eu subi 2 argolas, aqui é o início e o final do meu trabalho. Então, aqui eu ainda fiz 2 argolas e vou prender aqui com um ponto baixo normal. Vocês vão observar que tem uma argola solta aqui, então eu preciso chegar nessa aqui. Então, eu vou fazer o ponto segredo normal, posso até fazer maior do que eu fiz até então, porque eu preciso alcançar ele aqui. Então, não tem problema fazer um pouquinho maior. Sigo o padrão do mesmo jeito. E vou vir aqui nesse outro e vou prender. Por isso que nós fazemos até maior. Então, ó, é como se eu fizesse o acabamento desse ponto. Ó, novamente, eu subo um tamanho considerável que vai chegar lá do outro lado e fecho ele. Então, apenas uma argola que é feita nessa última carreira. Deixa eu ver se eu consigo só arrumar para vocês verem aqui. Então, novamente, subo a argola. Então, tô fazendo um pouco maior do que eu estava fazendo até então. Faço o mesmo procedimento, mas é apenas uma argola. Vou na argola solta e prendo. Prender mais uma aqui. Então, é como se você finalizasse o ponto segredo, tá vendo? Ele vai dar esse efeito aqui, é como se você fechasse ele. Então, eu vou seguir essa carreira fazendo exatamente dessa forma, e quando eu chegar ao final aqui, eu volto. Nós vamos começar a fazer as alças. Então, aqui estou chegando na última laçada solta. Para prendermos, é como aqui se finalizássemos carreira. Então, aqui eu só vou, ó, ajeitar. Deixa eu só virar a peça para vocês verem. Já vou cortar o fio. E, ó, que eu vou dar só um nozinho para não soltar. E aí, pronto. Aí, a parte de baixo, né, desse acabamento que a gente fez, desse detalhezinho, ele vai ficar assim, ó. Bem bacana mesmo. E aí, aqui, acabou que eu consegui fazer aqui um comprimento de mais 5 centímetros. Então, acho que eu cheguei aqui aos 40 e pouquinho. Deixa só eu confirmar aqui do início pra ponta. Ó, 44
centímetros no total. Ou seja, vocês podem fazer isso aqui até o tamanho que quiser, tanto faz. Aí ele já ajuda aqui a dar um comprimento, não cansa tanto o braço, esse ponto, e aí isso que eu achei bacana. Então, agora vamos aqui para a parte de cima para fazermos a nossa alça. Essa alça que eu vou passar é apenas uma opção, vocês podem apenas fazer, se quiserem, uma frente única, passar só um cordão de um lado para outro, um cordão de amarrar também. Enfim, é opcional essa forma. Como você vai fazer a alça aqui, eu vou mostrar apenas como eu vou colocar. Bom, então aqui eu peguei do meu leque, vou trazer mais pra cá. Do meu leque, eu vou pegar o primeiro ponto aqui desse lado. Vou colocar o meu fio. Cada artesã prende de um jeito, eu faço assim. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 e 4 correntes. Ok, ó, 1, 2, 3 e 4. No leque, eu vou fazer um leque novamente, que são 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Vou repetir o leque. E aí, eu vou fazer uma corrente de espaço, e nesse aqui, que seria o último ponto do leque da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. E ele vai ficar assim. E aí, vou subir 1, 2, 3 e 4 correntes, virou no leque, trabalhamos o leque, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, uma corrente e mais um ponto alto. E ele vai ficar assim. 1, 2, 3, 4 correntes para subir, virou no leque um ponto leque, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Uma corrente de espaço. Na carreira anterior que eu subi aqui, eu faço um ponto alto. Certo? Aí, qual o tamanho que você vai fazer? O tamanho que você aí vai fazer vai depender do que você quer fazer. Você vai fazer só para amarrar aqui nas costas, fazendo uma frente única? Ou você vai fazer até alcançar aqui para prender aqui nas costas? Deixa eu só tirar o zoom para ficar melhor para entender. Ou vai fazer essa parte aqui até chegar aqui. Ou você vai cruzar uma com a outra, enfim, as possibilidades são muitas. Eu vou fazer o tamanho certo para eu fechar até aqui. Lembrando que o algodão acaba cedendo, então você não precisa fazer o tamanho exato, você pode acabar fazendo menor, porque com o tempo, às vezes só de colocar aqui o ponto acaba cedendo um pouco, então você pode acabar tendo uma peça um pouco frouxa. Então, não faça o tamanho exato. Aqui, se você quiser, ao final, você pode colocar lastex também, para dar uma sustentação melhor aqui nas costas e não ficar caído, pode passar lastex, eu provavelmente vou passar. Então, aqui eu vou tecer o suficiente até chegar aqui. Eu não vou falar o tamanho agora, porque eu não vou ter que fazer primeiro. Mas assim que eu voltar com essa parte pronta, eu já conto para vocês quantas carreiras foram necessárias para fazer até aqui e o tamanho necessário também. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a costura das alças. Foram necessárias 25 carreiras que eu fiz aqui, dando uma altura também de 25 centímetros. Ou seja, qual foi a conta que eu fiz? Eu contei que aqui embaixo, ele tá abaixo do meu busto, essa linha aqui. E se eu medir, vai dar aqui 20 centímetros de altura, no meu caso. Então, 20 para as costas e 5 para frente, que foi o que faltou para completar essa altura que ficou em mim, até o ombro 5 centímetros. E aí, eu fiz aqui, no total, 25 carreiras. E agora, eu vou mostrar para vocês
a costura aqui desse lado como ela foi feita. Lembrando que a forma que eu vou ensinar essa costura, ela é bem a critério de vocês, cada um faz do jeito que achar melhor. Outra coisa que eu queria colocar aqui pra vocês é o seguinte, para aprender vocês poderiam ter feito, como eu falei a princípio, de qualquer forma. Vocês poderiam ter colocado a faixa daqui pro centro, ter cruzado as faixas, ter feito só frente única, enfim, qualquer jeito ia ficar bom também. Aqui eu optei em fazer no estilo regata, então eu fiz costurando cada lado aqui, ó. E de que forma? Eu me orientei, eu arrumei bem a peça, né? Dividi certinho, arrumei aqui, deixei ela certinho. E me orientei aqui, ó, pelos leques centrais do busto. Então, me orientando por esses leques, foi aonde eu fiz aqui a costura onde que eu costurei. Contei, obviamente, para saber se os espaços estavam certos, se essa quantidade aqui estava certa. Então, mais uma observação aí que a costura eu fiz seguindo a orientação aqui do bojo, do leque central. Então, vamos à costura agora. Para fazer a costura aqui, é bem simples, você não precisa desvirar a sua peça, você apenas prenda o primeiro ponto, e aí você vira a alça aqui para trás. Você não precisa desvirar a peça inteira para fazer a costura no avesso, se for o caso. Basta apenas você virar essas duas pontas. Aqui eu já prendi o fio. E aí, você vai se orientar da seguinte forma. No meu caso aqui, essa costura que eu fiz. Você vai observar que você tem duas laçadas. Você tem uma desse lado e outra desse lado. Uma desse, outro desse, uma desse e outro desse. Eu vou trabalhar essa laçada aqui, ó, detrás do ponto. No que ele vai ficar pra frente posteriormente, então, nesse caso, é a laçada de trás. Você vai pegar a laçada correspondente do outro lado, vai puxar e faz um ponto baixíssimo. Pega a laçada de trás, coloca aqui e faz um ponto baixíssimo. Laçada de trás, ponto correspondente e faz um baixíssimo. E segue assim. Aí, vocês, depois eu vou mostrar aqui, na hora que eu terminar, porque que eu escolhi fazer dessa forma. Eu tinha feito de outra e aí eu não gostei, marcou muito, ficou estranho. Aí, eu resolvi fazer assim, acho que ficou bem melhor. Deixa eu ver se falta só mais um ponto. Não, tá certinho. Aqui dá um nó. E pronto, depois é só arrematar o fio. E a costura fica assim, ó. Sabe, ela não fica perceptível que você fez uma costura, ó. Então, isso aqui eu gostei bastante. E é isso. Se você quiser passar lastex nessa parte aqui de trás, eu não vou passar agora, porque eu tô sem lastex nessa cor aqui. Então, não vou passar agora. Mas se você quiser, você pode passar o lastex também. Outra coisa, se caso para você essa abertura aqui fique muito solta, igual ficou em mim, aqui eu fiz um ajustezinho com um ponto, passei um... Eu tenho pouco busto, então ficou aberto demais, e eu não gostei. Então, eu fiz aqui, digamos, uma gambiarra, onde eu pus um fio aqui, ó, tá aqui, ó, e vim passando ele até chegar aqui, onde eu dei uma ajustada. Eu não vou fazer nenhum ponto de acabamento em volta do bojo. Porém, se você quiser fazer algum ponto de acabamento, seja ele qual for, fique à vontade. Pode fazer ponto picô, ponto alto tombado, qualquer ponto que vocês achem que vai ficar bonito, vai combinar na peça de vocês podem fazer também. Eu sugeria que, neste caso, ponto baixo. Se eu fosse fazer, eu faria só um ponto de acabamento em ponto baixo. Mas nesse caso aqui, eu não vou fazer, mas fica a critério de vocês. Agora, eu vou mostrar a peça toda. Bom, gente, então a peça toda ficou desse jeito aqui. Consegui dar, assim, um ar de frescor que eu queria. Deixar ela mais, assim, não soltinha no corpo, apesar dela não estar justa. Mas ela tá com aquele ar de que, nossa, tá fresquinho, tá gostoso, né? E pro calor, que o pessoal gosta bastante, assim, a mulherada principalmente sofre nesse calor. Mas tá aí, então, uma regatinha que você pode transformar num cropped, enfim, da forma que você aí achar melhor pra sua peça, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seu curtir, se não for inscrito, já se inscreva. E
Até a próxima. Beijo!